Apareceu aí o pedido para vocês? Então, começamos gravando a reunião. Tá começando, já está gravado, tá? Já está gravado? Não, já está começando a gravar. Então, tá, deixa eu abrir a câmera. Hoje, meus amores, vem mais pra cá um pouquinho, Rosinha. Hoje a Rosinha tá comigo. Dá tchau pra eles, Rosinha. Oi, gente. Porque, assim, tem um autor aí no edital, Carl Rogers, e Carl Rogers, ele tem a contribuição dele para a sala de aula, a Rosinha vai falar mais a miúde, a gente teve que traduzir a contribuição, quem teve que traduzir foi a Rosinha, porque na realidade ele é psicanalista. Ele é um psicanalista. E aí a Rosinha, eu pedi a ela que então conversasse com vocês sobre, porque não é muita área, né? Então eu posso morrer afogada. Se a gente for nadar em mares profundos, que a gente não conhece tudo, a gente, né? Não tudo, porque não dá para conhecer, mas a gente tem que ter um certo conhecimento para vocês. Então, hoje a gente vai começar, nós vamos falar primeiro do Carl Rogers, porque daí eu já libero a Rosinha, tá certo? E então não vou jogar para vocês agora o slide, tá? Para a Rosinha ficar aí em cena. Depois de Carl Rogers, a gente volta com Jerônimo Brunner, tá? BNCC, Educação Infantil, e a perspectiva histórica, qual é o papel da supervisão dentro desse contexto de educação mais democratizada, mais progressista, tá bom? Então, agora eu passo a palavra para a Rosinha, e aí, deixa eu abrir aqui. Vocês podem levantar a mão aí e interromper a Rosinha com as perguntas. Então, por enquanto, a gente não precisa pôr no grupo. A gente, lembrando que a gente só usa o grupo mesmo quando eu estou com os slides, porque daí eu perco o contato visual. Mas agora levantou a mão, pode parar a Rosinha, fazer pergunta e interagir com ela para poder tirar as dúvidas, ok? Então, bom Carl Rogers para vocês. Meninas, então, boa noite. Tenho certeza que vocês estão bem preparadas para fazer a prova. Eu sei que vai dar tudo certo, 100% de aprovação. E eu vou fazer uma introdução, falar um pouquinho da vida dele e uma contribuição que ele deu para a educação. Bem, para a psicologia, tem 3 grandes escolas, tá? Que é comportamental, psicanalítica e humanista. Lembra elas de novo, que isso é para psicologia. Para a psicologia. Porque para pedagogia é aquelas outras, comportamentalista, inatista e cognitivista. Então, olha que a Rosinha vai repetir para vocês, para a gente poder se situar. Para a psicologia, como que o psicólogo trabalha? Ou na linha psicanalítica, psicanálise é Freud, consciente, inconsciente, sonho, tá bom? Parte comportamental, reforço negativo, reforço positivo, foca-se no comportamento, Skinner e outros autores. E a parte humanista, Carl Rogers, que é o que a gente vai falar agora. Então, muitas vezes, as pessoas vão no psicólogo, chega lá e fala, nossa, mas é tão diferente, né? Não age de um jeito. Por quê? Porque é a linha de trabalho. Então, se você vai no psicólogo que é psicanalista, no consultório dele vai ter o divã, não é? Por quê? É uma forma de trabalhar, consciente, inconsciente. Se você vai no psicólogo na linha de comportamental, não vai ter divã. Você não vai falar de sonho para ele, porque não é a linha dele de trabalhar. Mas todas as escolas estão preocupadas que a pessoa fique bem, que resolva as suas queixas,
E hoje nós vamos falar o quê? Da linha humanista, que quem se destaca é o Carl Rogers. Eu penso assim, para a gente guardar um pouco da teoria, que a gente conheça quem foi essa pessoa, como que ela viveu, conhecer um pouquinho da vida dela. O Augusto Cury, ele já apresenta várias vezes isso. Por exemplo, você vai ler um livro para criança, fala um pouquinho do autor, você vai ler Vinícius de Moraes, conta quem foi, quando nasceu, quando morreu. Isso facilita depois a teoria. Então, eu preparei aqui, ó, uma colinha aqui, então eu vou mostrar, vou ler, depois, se vocês precisarem, eu tiro uma foto e mando para vocês no grupo. Então, quem foi o Carl Rogers? Falando um pouco da vida dele, ele nasceu em 1902, nasceu em Chicago, né? Aos 17 anos, ele já iniciou uma faculdade de agronomia, 17 anos. Aí ele desistiu de agronomia, foi fazer história, concluiu história. Aí ele foi para teologia. Na faculdade de teologia, ele começou a se apaixonar pela psicologia. Gente, quando eu falo psicologia, eu até babo, porque eu gosto, sim, né? Então, ele começou a se apaixonar pela psicologia. E ele deixa a teologia e vai se aprofundar na psicologia e na psicopedagogia. Aí ele já começa a fazer doutorado, começa a se destacar nessa área. Já escreve o primeiro livro dele em 1938. O primeiro livro do Carl Rogers foi Tratamento Clínico da Criança Problema. E, em 1946, ele é eleito presidente da Associação Americana de Psicologia. Pensa, presidente da Associação Americana de Psicologia. Ele é o cara, hein? Em 1971, ele dá atenção para a educação. E a proposta dele dentro da educação era o quê? Aluno. Centrar no aluno. E ele faleceu em 1987. Um pouquinho da história dele. E sobre o trabalho do Carl Rogers era em consultório, né? Psicólogo. Então, as experiências que ele tinha era tudo de consultório, e ele foi levando isso para o campo educacional, a sala de aula. Saiu um pouquinho de consultório para falar, se funciona aqui no consultório, na parte clínica, com certeza, na parte educacional vai ter grandes contribuições. E como que ele começou? Olha, ele começou em 1971 com educação infantil. Sim. Como que ele fazia? Aconselhamentos, orientações. Em 1971 não falava tanto de educação infantil como falava agora, né? Não tinha tanto foco. E ele já estava lá fazendo aconselhamento, colocando bastante as coisas sobre educação infantil. Depois, ele foi focando o quê? Em relacionamento, nas relações interpessoais. Guarda bem na cabecinha. Relação intrapessoal é comigo. Eu, comigo. As minhas reflexões, tá? Relação inter é com o outro. E ele focava o quê? Nas relações. Relação pais e filhos, paciente. Só que na educação ele falou, opa, tem alguma coisa aí que precisa ser olhada. É a relação professor e aluno. Então, ele chegou na educação com esse olhar. Relação professor e aluno. Sim? Por quê? Porque o olhar dessa escola
Humanista é a pessoa como um todo, certo? E aí, quando ele começou a colocar essa teoria e falar da importância de melhorar essa relação, ele começa a quebrar os paradigmas, porque o professor era bem distante. Eu estava comentando com a Beth, até o solo, e aquele tablado, o professor ficava numa altura assim, não tinha um relacionamento afetuoso. Então, deu assim um boom, falando, quem esse cara está falando? E ele começou a provar que quando eu tenho um foco nas relações interpessoais, tira essa formalidade, eu promovo o quê? Uma aprendizagem mais significativa. Tem significados, convivências. Como eu falei, ele foi criticado e até hoje ainda tem, que teoria assim, né? Uns concordam, outros não. E ele defende o quê? Ele defende que a aprendizagem tem que ser significativa pela experiência que ele teve em consultório. E tem que ser centrado no aluno, porque aí sim eu vou provocar as transformações que são necessárias. Então, Carl Rogers, palavrinha-chave, aprendizagem significativa. Carl Rogers, aprendizagem significativa. Como que acontece essa aprendizagem significativa? Acontece com experiências do dia a dia, vivências, e a importância da relação professor-aluno. São palavras-chave da teoria dele. E por quê? Porque quando alguém que já fez terapia, não importa a linha que foi, mas quando você chega no consultório, você coloca a sua vivência, a sua experiência de vida. E como que o psicólogo conduz isso? Através daquelas vivências, experiências. Eu tô com a minha queixa é o meu casamento, a minha queixa é a minha profissão. Aí o psicólogo conduz você a falar da sua experiência, aquilo, e vai promover uma reflexão para que você tenha uma ação, para que você mude, para resolver a sua queixa. Então, ó, tá aqui. Vamos supor aqui, vamos se dá para vocês verem. O paciente está aqui, não, o psicólogo está aqui, ó, Rosinha, e o paciente está aqui, certo? Ele vem e traz. Deixa eu deixar uma coisa aqui. Peraí. Tá dando para ver, ó? Rosinha, psicólogo, o paciente está aqui. Traz o problema, tá? Não tem como baixar aqui para ver isso. É só você mexer na tela. Aqui na tela, tá vendo? Você baixa aqui, ó. Vai focar na tela, ó, você aqui, ó. Tá. Eu quero que ela seja isso daqui. Tá dando para vocês verem? Então, ó, tá aqui. Psicólogo e o paciente. Ele chega, traz o problema fica aqui, tá? O psicólogo orienta, dá um passinho. O paciente olha e dá um passinho. O psicólogo orienta, dá um passinho, aqui dá um passinho, até que chega aqui e tira o problema. Ajuda a resolver o problema. Mas um tem que dar e o outro tem que dar também. O passo. Certo? Aí, através daquilo que ele viveu. Né? Porque não dá para trazer as coisas no vácuo, no ar. Então, ele fala, se não tiver essas experiências, fica difícil ser significativo. E ele fala dos problemas e conflitos e a necessidade dessa adaptação para a nova realidade. Primeiro eu me adapto àquilo, olho aquilo, para depois eu partir para uma outra realidade. Ele fala muito, as palavras que ele usa de relacionamento é que seja transparente e real.
ele foca na confiança, do aluno confiar mesmo. Por quê? Se você vai fazer uma cirurgia e você não confia no cirurgião, é muito mais difícil. Então, ele fala de desenvolver essa confiança. E como que desenvolve confiança? Confiando na pessoa. É igual falar, tem que ensinar a amar. Como que eu ensino a amar? Amando a pessoa, não tem outro jeito. Como que a pessoa aprende a dançar? Dançando. Porque se ela não dançar, ela não vai aprender. Eu posso falar, o pé, dá 2 passinhos, mas ela tem que ir fazer. Então, o que que ele fala? Demonstrar confiança. Eu confio em você. Aí ele aprende, desenvolve confiança. Amor, eu amo amar mesmo, né? Então, ele foca nesse sentido, que daí a aprendizagem, ela fica definitiva, a aprendizagem fica consciente, definitiva e transformadora, tá? Na educação, o Rogers, ele coloca também da humildade do professor, porque ele pode aprender muita coisa com o aluno. Se ele tiver esse olhar de, naquele momento, ele também ser um aprendiz, olhar aquilo de uma outra forma, só que isso precisa, essa virtude da humildade. E ele fala, se não mexer com as emoções, com as sensações, coisa não funciona. Então, olha, emoção e sentimento. Tem uma diferencinha, tá? O sentimento já passa pelo pensamento. É quando eu penso a respeito daquilo. E emoção não passou pelo pensamento. Por isso, quando a pessoa, por exemplo, comete um crime, estava na emoção. Não processou, não pensou. Foi no impulso da emoção, certo? Daí ele fala que quando você mexe com sensações, você desperta curiosidade. E a curiosidade, ela é importante na aprendizagem, por quê? O indivíduo vai querer aprofundar mais. Quando você tem curiosidade, você aprofunda mais. E ele fala que ensinar é mais que transmitir conhecimento. Que se ensinar for só por conhecimento, é muito pouco. É mais, porque tem que despertar para a curiosidade, tem que instigar o desejo de ir além do conhecido, é desafiar a pessoa a confiar em si mesma, que ela pode, que ela consegue, é dar novos passos em busca de mais conhecimento, não ficar satisfeito, aquilo, não, eu quero mais. E ele fala que também a educação, ela deveria agir e educar para os relacionamentos. Por quê? Porque o foco dele é o quê? Relações. O foco dele é relações. Aí você chega na escola. Olha que riqueza de relações. Relação professor-aluno, relação professor-professor, relação professor com a direção, relação direção com a coordenação, relação aluno com a merendeira. Quantos conflitos existem em hora de intervalo? A relação sala com sala, né? A gente vê quando a escola promove interclasse. E o relacionamento é muito importante, só que a escola não dá esse olhar. Então, por exemplo, os conflitos existem em todos os lugares, existe no supermercado, quem trabalha lá, existe na escola, existe no hospital, existem, os conflitos não existem. Só que a gente não tem esse olhar para esses conflitos. A gente não consegue aprofundar, e isso tudo dificulta de ser uma aprendizagem significativa. Então, a escola tem que educar para a vida e para novos relacionamentos, ensinar as pessoas a se relacionarem.
E eu achei uma questão, assim, interessante, e até pus no áudio. Ele questiona assim, ter conhecimento e viver em um ambiente hostil, de que adianta? De que adianta estar num ambiente... Gente, o que mais tira a nossa energia, que cansa a gente, é isso daí. É a hostilidade, essas fofoca, sabe? Essa falta de altruísmo. Então, ele fala que adianta ter todo o conhecimento, mas está num ambiente hostil que está tirando sua energia. E esse ambiente hostil vem porque não tem bons relacionamentos. E ele fala, hoje tudo se transforma muito rápido, inclusive o conhecimento. Então, não existe aquele que sabe, aquele que ensina. Todos sabem alguma coisa e todos aprendem alguma coisa com a vida. Sempre você tem que ter esse olhar, eu posso aprender. Posso aprender com o coletor de lixo? Posso. Posso aprender com o cara da padaria? Posso. É essa abertura. Eu não preciso aprender, lógico, as pessoas faz lá uma graduação, que nem o Paulo Freire, que tem 40 títulos de doutorado, mas não que eu não possa aprender com uma pessoa mais simples. Da vida dela eu tenho muito que aprender. Bem, então vamos lá. O professor é facilitador da aprendizagem. Então, Carl Rogers, professor é o quê? Facilitador. Professor é um apoio humano. E ele vai, o que o professor vai fazer? Auxiliar os educandos a aprender a viver como indivíduos em processo de transformação. Todos nós estamos em processo de transformação. Porque a hora que a gente falar, não tem mais o que aprender, não tem mais o que transformar, vai na funerária, entra no caixão, acabou-se. Né? Então, ele fala, nós estamos em processo de transformação. E esse processo educando busca o conhecimento. Bem, gente, é isso. Então, vamos lá. Palavrinhas-chave de Carl Rogers. Aprendizagem significativa, as relações interpessoais, em todo sentido, mas para a educação, relação professor-aluno. Aprendizagem significativa acontece na onde? Na onde que vai acontecer? Nas experiências e vivências. O professor é o quê? O professor é o facilitador. Ele é o apoio humano. Tem muita coisa dele, né? Ele é humanista, certo? Que são 3 escolas da psicologia, como a Beth falou. Então, se você for, eu quero ir no psicólogo. Pergunta para o psicólogo qual a abordagem que ele segue. Se ele falar para você, eu sou comportamental. Então, a sua terapia vai ser focada no seu comportamento, tá? Se o psicólogo falar para você, eu sou psicanalista, é Freud, eu já falo, a raiz é Freud, tem outros, tem Winnicott, tem outros psicanalistas, Rubem Alves, psicanalista, tá? Então, se ele falar, eu vou no psicólogo, que ele é psicanalista. Então, ele vai trabalhar consciente, sono. Você vai ter um momento que você vai lá no divã e falar, ato falho. Se você for no psicólogo, que é humanista, a base dele é centrada na pessoa, tá? Que é digamos assim, um autor bem conhecido dentro da abordagem humanista é Carl Rogers. E Freud contribuiu para a educação, não contribuiu? A comportamental, a educação tem muito do comportamental. E Carl Rogers também contribuiu desta forma, centrado na pessoa, de relacionamento. Tudo bem? Então é isso. Gente, eu desejo para vocês que vocês gabaritem a prova.
que vocês... Amém. Eu acho que vocês estudaram bastante. Então, confia, como o Carl Rogers fala aqui, da confiança, né? Como eu falei, o professor desenvolver essa confiança interna. Então, confia, relaxa, assim, porque se ficar muito tenso, muito ansioso, pode ter, às vezes, está tão ansiosa ali, então, não reflete, mas para um pouquinho, água, gente. Sabe por quê? Porque os nossos neurônios, eles ficam assim dentro da nossa cabeça. Precisa ver as conexões. E o que para fazer conexão precisa de água? É simples assim. Tá? Então, a água ajuda muito na aprendizagem. Então, vai confiante, eu sei que ele vai fazer uma prova, uma cobrança, mas vocês se dedicaram, não é? Vocês se esforçaram, leram, assistiram aula, mesmo online, com pandemia, com toda a situação. Então, ó, Deus abençoe poderosamente cada uma, façam a prova com tranquilidade e 100% de aprovação. Beijo, coraçãozinho, tá bom? Muito brilho, muita estrelinha, tá bom? Tchau, tchau. Agora eu vou estudar inglês. Agora a Beth. Essa cadeira é sua. Mas elas não perguntam, não. Elas não perguntam mesmo. Elas só anotam. Elas são anotadoras. Elas são apenas vozes de caminho. Vamos ajeitar a coisa aqui. Tati, oi Tati, depois da minha. Pronto. Cheguei. E ó, vou colocar no grupo. Os que forem classificados, porque eu sei que é uma vaga só por enquanto. Depois é cadastrar. Os que forem classificados terão um curso com a Beth gratuitamente não, extensão daqui, 20 horinhas, não, acho que eu vou fazer 30 horinhas, porque geralmente os planos de carreira pedem 30 horinhas, e vai ser sobre ortografia, o ensino e aprendizagem de ortografia, ó, então, ó, classifiquem lá, tá? Pode esquecer. Amor, simbora então, meu povo. Eu vou buscar os slides. Lembrando que amanhã eu já disponibilizo tudo para vocês, slide, gravação. Primeiro tem que apresentar. Inteira. Compartilhar. Tá? Tô na escola, viu, pessoal? Então, agora, a partir de agora, nós vamos no celular também. Vamos abrir aqui o grupo. Deixar o grupo abertinho. Vocês viram aí enquanto tá baixando aqui? Vocês estão vendo a tela do meu computador, sim? Sim. Sim. Enquanto está baixando o acesso rápido, que não está rápido, vocês viram lá que o estado Dória hoje decretou que a quarentena vai continuar, tentou voltar, tentou voltar, né, o Gabriel da Silva mesmo, eu sei que voltaram com 8 alunos na escola, mas as escolas que voltaram, esse pouco tempo que voltaram, já começou a haver um acentuado, assim, aumento dos números, já está tendo que reservar vaga na UTI, então ele já cancelou tudo, né? Então, complicado, né? Acho que eu queria te ver hoje lá no departamento, Beth. Oi? Achei que eu ia te ver hoje no departamento lá, convidado o diretor, no passado, para a reunião com o conselho.
Então, eu não fui nessa reunião, não. Ah, eu estive lá, eu faço parte do Conselho da Educação. Você foi? Fui. E o que resolveu, Tati? Então, foi feita a resolução sobre a retenção dos alunos, tal, vai ser publicado sexta-feira no Diário Oficial. Foi baseado, né, o norte foi o que o Estado colocou, acho que a supervisora vai passar por diretores, tinha bastante diretor até lá, como que vai ficar esse processo de retenção dos alunos, o processo de recuperação e tal. Mas vai sair sexta-feira a resolução no Diário Oficial. Ah, então tá. E eles falaram que vai voltar mesmo, Tati? Falou que até o momento, igual como hoje saiu esse novo decreto, né? Aí eles falaram que nesse momento eles ainda não estão pensando na volta. Fizeram essa resolução, o conselho também vai fazer um protocolo de retomada, caso precise, mas por enquanto nada ainda certo, né? Então, se tiver, vai ser pro ano que vem mesmo. Sim, só o ano que vem. Se tiver. Senão vamos continuar do jeito que está. Jesus amado, hein? Nem sabe. Especialistas 2, esse aqui, acho. A parede de acesso rápido tá demorando, né? Não, primeiro tem que ser o especialista 1, para terminar aquele, né? Então, vamos embora. Rosinha, muito obrigada, viu? Deus te pague. Então, ó, eu tô no material da semana passada, tá certo? Depois eu jogo o outro slide lá, que é a da de hoje, e aí eu já disponibilizo amanhã de manhãzinha para vocês. Então, vamos lá, meus amores, começo feliz. Semana passada nós falamos das teorias da aprendizagem, hoje a Rosinha falou das teorias das escolas da psicologia, e nós falamos das escolas da pedagogia, que são 3, comportamentalista, inatista e cognitivista, lembrando que os autores que foram pedidos para vocês são da escola cognitivista, tá ok? O Bandura, que a gente viu a semana passada, que fala muito do desenvolvimento social, que fala bastante sobre a observação, a modelagem, tá certo? O simuladinho dele, que a gente também já conversou. Jerônimo Brunner, tá? Jerônimo Brunner, cognitivista, só podia ser, tá? Os cognitivistas, a maioria não, a totalidade defende que o conhecimento é uma construção e, portanto, o aluno na situação de aprendiz, ele reconstrói aquilo que a humanidade já construiu, por isso que a gente fala que é reconstrução. Ele vai reconstruir, tá? Mesmo todo esse acervo que a humanidade já construiu, nós, professores, temos que ter um cuidado especial de saber quais desses conhecimentos são aprendidos por transmissão, mas a maioria dos conhecimentos que a humanidade construiu, ela construiu porque ela se defrontou com problemas e teve que resolver esses problemas. Então, o que nós na escola fazemos? Nós que acreditamos no cognitivismo. A gente faz o seguinte, a gente organiza situações, problemas, similares àquelas que a humanidade enfrentou, e aí o aluno resolvendo esses problemas, ele entra num processo de reconstrução. Então, ele vai construir os esquemas a exemplo do que a humanidade fez. Tudo bem? Os cognitivistas,
eles focam a atenção, diferente do comportamentalismo, diferente do enatismo, mais o comportamentalismo ainda, porque como eles querem moldar o comportamento, que eles investem em estímulo, resposta, treino, a preocupação central está com relação ao processo, eles centram toda a atenção no ensino. Então, você não pega um comportamentalista nas escolas pedagógicas preocupado em entender o processo de aprendizagem do aluno. Por quê? Porque o aluno aprende absorvendo, o aluno aprende sendo modelado, o aluno aprende sendo treinado. Então, não dedicam nem tempo e nem muito estudo para isso. Eles focam tudo em como é que se ensina, como é que se ensina e como é que se ensina. Em contrapartida, os cognitivistas, eles centram toda a atenção na forma como o aluno aprende, né? Então, o que importa para eles, no primeiro momento, é como é que esse aluno aprende. Partindo deste conhecimento, o professor, então, vai organizar essas situações. Veja que, quando a gente está falando, vamos entender como é que este aluno aprende, o resultado desses estudos, o resultado desse entendimento, ele vai ser muito descritivo. Então, vai descrever, o aluno aprende fazendo assim, o aluno aprende fazendo as conexões, então, é um relato extremamente descritivo, tá? Piaget, extremamente descritivo, ele descreve toda a estrutura dos esquemas de ação. Vygotsky, que são aí os carros-chefes, né, do cognitivismo, são descritivos. Jerome Bruno, ele é cognitivista, mas ele focou um pouquinho mais na forma como se deve ensinar. Beth, mas então ele não é comportamentalista? Não, ele não é comportamentalista. Tá? Ele é cognitivista, mas como nós já temos bastante contribuição de como o aluno aprende, agora ele focou um pouquinho mais nesta ação docente. Este professor, que é um estudioso, este professor que sabe como o aluno aprende, construindo, reconstruindo, como ele deve agir, percebe? Tá? Então, isso que a gente fala que é muito comum no nosso meio, que o aprendizado ele acontece em espiral, essa é uma contribuição de Blumer. Tá? Então, ele diz que esse currículo em espiral, ele tem que cuidar. Lembra que currículo são todas as ações organizadas intencionalmente para que o aluno aprenda. Tá? Então, deixa eu só pegar aqui a canetinha. Então, imagine aqui, ó. E todas essas elipses aqui, ó, elas são ações. Ó como essas ações estão conectadas. Agora, veja que essas ações, olha o sentido da flecha, tá? Esse espiral, ele parte de uma complexidade maior e vai aumentando esse nível de complexidade. Ontem eu disse a vocês que a forma como eu organizei a apresentação do conteúdo de língua portuguesa, e também fiz isso na organização das teorias do edital, da parte pedagógica. Então, tem muito professor que chega e fala assim, nossa, Beth, ficou fácil de estudar, por exemplo, língua portuguesa, parece que eu fiquei mais próxima da língua portuguesa. Mas veja que essa proximidade do conteúdo, ela foi possível de acontecer, por quê? Porque a forma como a gente organizou o conteúdo para vocês, ele estava bem nesta progressão de espiral. Então, a complexidade foi aumentando. Então, pega a língua portuguesa. Então, a gente começou aqui com uma revisãozinha,
essa revisãozinha, a gente viu morfologia, viu sintática. Daí eu me centrei na sintática, na sintaxe, né, na análise sintática, e aí eu não comecei dizendo para vocês sobre próclise e ênclise, porque eu sabia que para falar de próclise e ênclise eu precisaria de algumas habilidades anteriores, não são pré-requisitos, são habilidades que precisavam ter sido desenvolvidas para sustentar essa construção aqui, ó. E aí o que a gente viu? A gente viu regência verbal. Depois da regência verbal, eu também não entrei com a crase ainda. Aí a gente viu transitividade verbal, para falar um pouquinho mais da preposição e tudo mais. E aí a gente foi fazendo esse encadeamento aqui, ó. Isso fez com que a aprendizagem ficasse significativa. Então, veja, esta ação de organizar este procedimento que a Beth teve de organizar essas ações aqui, ela foi intencional, tá? Ela não foi aleatória. É exatamente o que Jerome Bruner fala. Ele fala, precisamos pensar nessa sequência, mas não é uma sequência de assunto, é uma sequência de habilidades, onde ter desenvolvido uma habilidade estruturante vai fundamentar uma habilidade de média complexidade e assim sucessivamente, tá? E não se esgota porque o conhecimento está em construção, tá certo? Então, o foco dele é neste currículo em espiral, mas não é de apresentação de conteúdo. Olha como eu tenho repetido isso. É de desenvolvimento de habilidades, sempre partindo das habilidades estruturantes, que seriam o alicerce desta, não seria, não, são o alicerce, o alicerce dessa construção. Então, ó, currículo em espiral. O aprendiz deve ter a oportunidade de ver o mesmo tópico mais de uma vez. Revisitar. Eu falo muito assim, vamos revisitar alguns conteúdos que a gente já sabe, alguns conceitos, vamos retomar. E essa retomada, ela acontece em toda a aula, tá? Algumas pessoas ficam falando que isso é link, que não importa isso. O importante é que haja este momento onde este professor, ele se preocupe em colocar o aluno numa situação que ele busque os conhecimentos anteriores, que ele faça esse levantamento de conhecimento, tá certo? Partindo daí, o que ele vai fazer? Olha os níveis aqui, ó. Ele vai apresentar diferentes níveis de profundidade com diferentes formas de representação. Na parte pedagógica, eu cuidei disso também. Eu podia ter deixado tendências pedagógicas lá por último, ou depois de 4, 5 encontros, mas eu não fiz isso. Tendências pedagógicas, ela abriu toda a nossa reflexão. E depois foi tudo encadeado. Aí teve, depois de tendências pedagógicas, o que foi que a gente viu? A gente viu a gestão democrática, né? Eu sabia que meus professores iam ser muito simpatizantes dessa escola progressista, mas então tá, agora vamos sair do campo da filosofia, da reflexão, e vamos ver como é que se deve gestar, como que a gestão deve proceder, como é que essa escola está organizada. Saímos dessa gestão democrática e fomos lá. E essa escola que a gente tem hoje, ela está conseguindo manter os alunos entraram por conta da democratização, mas permaneceram. Aí falamos da educação inclusiva, que entende que nesse processo de construção as dificuldades fazem parte do processo de aprendizado da criança, então não é um erro que precisa ser tão somente corrigido, mas é um erro que precisa ser refletido, porque o erro é fonte de aprendizado, desde que seja trabalhado devidamente, né, no campo pedagógico. Aí depois nós fomos avançando, tá certo? Então vejam que vocês sentiram, vocês nessa situação de estudo para o concurso de perdões, vocês sentiram na pele, enquanto parte desse processo de estudo, e uma parte que
tá certo que está passando aí por uma pressão e tudo mais, mas vocês sentiram isso, o quanto esta organização, ela conferiu significado para o conteúdo, e isso produz uma aprendizagem mais eficiente e mais eficaz. Né? Muita gente fala assim, eu lembro a professora Elisângela, lá do Gabriel, falou assim, Beth, mas a gente falou tanta coisa nas HTPCs, vimos tanta coisa, será que vai lembrar? Vai lembrar. No momento que você se deparar com uma situação de problema, você vai fazer emergir o que eu já sei sobre. Então, se você for lá no dia da prova e ver Carl Rogers, é inerente, faz parte dessa resolução do problema, que o teu cérebro diga assim, mas o que eu já sei sobre Carl Rogers? E o que a Rosinha falou, para uns vão emergir de forma mais rápida, e vai emergir mais informações, outros menos, mas todos vão ter esse momento de evocar esses conhecimentos anteriores, tá certo? Então, continuando, olha lá o que eu acabei de dizer para vocês. Segundo o autor, uma teoria de aprendizagem deve ser não só descritiva. Qual é a descritiva? A de Piaget é descritiva, Vygotsky é descritiva. Por que são descritivas? Porque essa é uma característica do cognitivismo. A preocupação recai sobre como este aluno aprende, descrever este processo de aprendizagem. Tá? A descrição, ela vem inerente até à ação. Eu quero que o outro se aproprie dos estudos, e aí eu vou descrever tudo que eu sei da forma como o aluno aprende. Mas ele diz, não é só em aprendizagem, tá? Então, esse professor que agora se apropriou, ele está empoderado, ele tem conhecimento de como este aluno aprende, é hora de também refletir no campo, tá? Que ele chama de prescrição. Como é que eu devo, Beth, agir para que essa aprendizagem do meu aluno realmente aconteça com qualidade, tá? Então, tá aí, ó. A aprendizagem não pode ser só descritiva, a teoria. Então, não basta só descrever como o aluno aprende, é preciso também cuidar de colocar alguma prescrição, alguma forma de agir, para que esse professor possa organizar essa aprendizagem. Então, ela é prescritiva e também normativa, porque ela vai dizer o que é preciso fazer. Eu acabei de dizer agora, quando eu estava analisando o espiral, dizendo, olha, a base aqui são as habilidades estruturantes, tá certo? Continuando, deixa eu dar uma olhadinha no grupo, lembrando que nós estamos no grupo de concursos especialistas hoje, não é no concurso de perdões. Se tiver alguma dúvida, põe lá. Tá? Então, vamos lá. Essas são as ideias centrais de Brunner. Só isso, Beth, não é só isso, essas são as ideias centrais de Brunner. Carl Rogers, relações intra- e interpessoais. Jerônimo Brunner, qual é a ideia central? Currículo em espiral. Tá? Desenvolvimento de habilidades. Normas de como aprender. E aí, daqui a pouquinho, a gente vai ver também os dois vídeos, tanto do Carl Rogers quanto do Jerônimo Brunner. E qual é o do Bandura? Bandura é modelagem, a aprendizagem partindo da observação, mas não de uma observação aleatória, de uma observação atuante, participativa do processo. Tudo bem? Então, vamos lá. A teoria de aprendizagem de Jerônimo Brunner, tanto quanto a de Piaget e Vygotsky, é reconhecida lá, cognitivista. O conhecimento é uma construção. Brunner salienta que a mais adequada organização curricular seria de currículo em espiral, vocês viram o desenho. Isso significa um currículo que leiam as alternativas e coloquem no grupo dos especialistas, tá? A Bia colocou uma dúvida, só um minutinho então, pessoal. A Bia colocou aqui,
que ela tem uma dúvida sobre essa questão descritiva e prescritiva e normativa. Então, vamos lá, Bia. É assim, quando você pega a teoria cognitivista, a escola cognitivista, lembra, Bia, que tem a comportamentalista, a inatista e tem também a cognitivista. Então, para nós agora, Bia, interessa a escola cognitivista. Tem o Piaget cognitivista, Vygotsky é cognitivista, Vallon é cognitivista, Carl Rogers, tá, é cognitivista com uma linha humanista, mas nós temos dentro, embora a gente tenha teorias diferentes do construtivismo, socio-interacionismo, todos eles têm um ponto em comum. Qual é o ponto em comum? Todo autor, todo estudioso do cognitivismo, ele acredita que o conhecimento é uma construção, tá? Então, Piaget defende o que é o conhecimento? O conhecimento é uma construção. Piaget defende o que é o conhecimento? O conhecimento é uma construção. Se você chegar para Vallon, construção, todos eles defendem isso, tá? Saber, construção. Se você chegar no Morin, construção. Então, por serem cognitivistas, eles dizem que é uma construção. Pronto, isso é ponto pacífico, isso é um ponto comum, tá? Quando a preocupação, a defesa, a concepção é de que o conhecimento, Bia, e todo mundo aí, que o conhecimento é uma construção, o mais importante é entender como é que o aluno constrói. Quando a minha atenção recai nesta vertente, qual vertente? Como é que o aluno constrói? A preocupação gira em torno da aprendizagem. Então, como é que o aluno constrói? Campo da aprendizagem. Porque quando eu falo do professor, eu estou falando do ensino. Agora nós estamos falando, o foco está recaindo no aluno. Como é que esse aluno constrói este conhecimento? Então, eu estou no campo da aprendizagem. Tanto Piaget quanto Vygotsky, todos os cognitivistas, quando eles vão explicar, a teoria deles vai explicar como é que o aluno aprende, essa explicação, ela é descritiva, tá? Então, ele vai descrever, né? Se você pegar, por exemplo, a Emília Ferreiro, que é cognitivista, ela descreve o processo de alfabetização da criança. É uma teoria totalmente descritiva. Então, ela diz assim, ó, tem aí o momento pré-silábico, tá? Nesse momento pré-silábico, a criança age assim, a criança vai ter este comportamento, vai fazer rabisco, então ela vai descrever. É uma garatuja. Então, ela vai descrevendo passo a passo. Ah, depois ele vai estar silábico, depois vai estar silábico com valor, sem valor, desculpa, com valor, sabe? Então, ela vai descrevendo o passo a passo. Se você pega Piaget, o Piaget ele vai descrever que o bebê está no estágio sensório-motor, e aí ele fala, olha, sabe como que é o comportamento do bebê? Daí ele começa a descrever o comportamento. O bebê age assim, 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 assim. Se você pegar Vygotsky, quando ele vai explicar como é que o aluno aprende, ele vai descrever, ele está na zona de desenvolvimento real, é descritivo. A teoria cognitivista, ela é descritiva, ela descreve passo a passo como é que o aluno aprende. O que Brunner, que também é cognitivista, tá? O que ele acrescentou? Qual é a contribuição de Brunner? Ele diz assim, a teoria não pode ser só descritiva. Tá? Cognitivista é descritivo, socio-interacionista é descritivo, a psicogênese da língua escrita é descritivo. Ele não diz que está errado ser descritivo, ele diz que não basta apenas ter uma teoria que descreve, é preciso mais. Essa teoria, ela também precisa ser uma teoria prescritiva, tá? Ou normativa, é a mesma coisa. Prescrição é quando eu prescrevo normas. O médico prescreve o remédio e a forma de tomar o remédio,
tá certo? Então, a contribuição de Bruno, ele diz assim, não basta descrever como a criança aprende, é preciso também pensar o outro lado da moeda, que é o ensino. E quando a discussão está no ensino, uma das questões é procedimento didático. Como é que o professor vai organizar este aprendizado, essa forma de aprender que ele já sabe sobre o aluno? E aí ele diz que a forma mais eficaz, a forma mais eficiente é sempre encadear. Veja que nesse desenho é um contínuo, não existe uma elipse aqui, uma outra aqui separada. É tudo um contínuo, ó, está extremamente interligado. E aí ele diz, é preciso sempre fazer uma retomada, que a gente chama de levantamento de conhecimentos prévios, e partindo, porque ninguém constrói no vazio, e partindo disso que eu já sei, o professor que sabe como a aprendizagem tem, então ele vai ver como é que ele vai organizar. E aí eu disse para vocês que quando eu organizei o edital de vocês, eu dei um trato de espiral. Eu fui encadeando uma coisa na outra. Por quê? Porque a minha intenção, eu sei que a gente aprende pensando, analisando e refletindo, mas eu pensei numa ação de provocar essa reflexão em vocês. Deu para tirar um pouquinho a dúvida, Bia? Bacana, colocou agora que ela entendeu, já ia. Então, vamos retomar o simulado da questão número 1. A teoria de aprendizagem de Jerome Bruner, tanto quanto a de Piaget e Vygotsky, é reconhecida como cognitivista. Bruner salienta, ó, o foco dele, ele reforça, ele traz uma nova implicação, que a mais adequada organização curricular seria de currículo em espiral. Isso significa um currículo e aí a gente tem 5 alternativas. Peço que vocês leiam as alternativas e vejam qual é o gabarito. Coloquem no grupo, por favor. Será que o currículo em espiral inicia com a aprendizagem mais complexa e daí do mais difícil vai indo até o mais fácil? Será que nesse currículo espiral é preciso fazer uma atividade de repetição contínua, ficar repetindo, isso é treino. Do mesmo conteúdo em situações diversas. Ó, se quem acha que Bruner falou isso, ele jamais poderia falar isso. Isso aqui é comportamentalismo puro, que é o treino, que é a repetição, escreva 10 vezes a palavra que errou, tá certo? Como que é essa organização espiral? Será que o conteúdo é visto em diferentes níveis de profundidade e representações? Ou será que o currículo espiral ele respeita o planejamento sequencial das atividades sem necessidade de repetição? Tá? Essa repetição aqui, eu vou colocar um asterisco. Tá? E, será que esse currículo espiral obedece a uma estrutura não linear? Tá? A estrutura não linear seria isso aqui, ó. É isso, depois isso, dos conteúdos de forma aleatória. Eu vou falar tendência pedagógica na 4ª aula, mas o que eu falei no 3º, tá? Então, qual é o gabarito? Eu nem tinha acabado de falar, você já tinha... Corretíssimo, tá? Aqui, ó, o currículo espiral, ele precisa dessa repetição, não no sentido de memorizar, no sentido de buscar os esquemas que a criança já tem. Então, vamos ver o que a gente já sabe sobre, tá? Corretíssimo. Gabarito é a letra C. 2. Para que serve o termo andaime de acordo com a teoria de Bruner? Tá? Serve para auxiliar pedreiros, serve para descrever como as crianças se beneficiam da ajuda de alguém mais experiente para ultrapassar seu nível atual de conhecimento sobre alguma coisa,
Não existe o termo andaime na teoria de Brunner. Eu não sei se alguém já chegou a ler o material, mas eu enviei isso na apostilinha para eles. Na apostilinha de vocês, vocês têm detalhadamente a teoria deles. D, capacidade crescente de lidar com alternativas simultaneamente e serve para formar conceitos usados por Brunner e Piaget. Qual é o gabarito? Lembra que é uma construção. Ah, e aqui ele diz que essa construção para subir é uma construção, o pedreiro usa muito isso aqui, o andaime. Qual é o gabarito? Nossa, só não, Tati pôs Tati, Débora e Karina, mas ninguém vai arriscar? A Bia também pôs certinho. Débora e Karina acertaram. É a B. Tá? Existe sim, Bia, no material, no material escrito que eu coloquei para vocês, na apostila, você vai ver que ele vai falar que enquanto construção, esse aluno, ele tem que se apoiar em alguma coisa. E aí, esse apoio dessa criança, ele chama de andaime, tá? E segundo ele, esse andaime é justamente para que a criança possa ir subindo nessa construção, tá certo? A Bia falou que não leu ainda. Dá uma lidinha, Bia, que você vai ver que tá bem bacana quando ele explica do andaime. Vamos lá? Carl Rogers, que vocês viram. Tá, eu vou disponibilizar esse material. E agora, só um minutinho. São vídeos bem curtinhos, são vídeos bem rápidos, então não vai tomar muito do nosso tempo. Depois eu vou disponibilizar o link também do Alberto Brandura, do Carl. Ou eu já ponho o vídeo direto para vocês assistirem no próprio grupo. Tá bom? Jerônimo Brunner. Dá um ok para mim no grupo, se está certo. Foi um psicólogo norte-americano nascido em 1915 e falecido em 2016. É considerado um dos principais líderes da chamada Revolução Cognitiva, que fez emergir a psicologia cognitiva em meados da década de 1960. As ideias de Brunner influenciaram fortemente os campos da aprendizagem e da educação. O lançamento do satélite Sputnik em 1957 pela antiga União Soviética foi um evento que gerou medo entre os americanos e a sensação generalizada de que os estudantes americanos estavam em desvantagem em relação aos soviéticos em ciências e matemática. Uma conferência nacional de líderes em várias áreas científicas foi organizada para lidar com esse problema. E entre esses líderes estavam Jerome Brunner. Desde o final dos anos de 1950 e por toda a década de 1960, Brunner foi um dos principais nomes do cognitivismo. Ocupou cargos importantes como a presidência da Associação Americana de Psicologia durante o biênio de 1964 e 1965. Escreveu livros que influenciaram fortemente a educação nos Estados Unidos e no resto do mundo. Brunner é um dos nomes mais importantes do construtivismo. As teorias de aprendizagem construtivistas tentam explicar como as pessoas constroem significados, ou seja, como elas interpretam o mundo que as cerca. Por isso, os construtivistas consideram que o professor deve se preocupar mais em entender como os seus estudantes pensam, como eles raciocinam, para só depois pensarem em como os conteúdos escolares devem ser ensinados. Adicionalmente, o construtivismo defende que conhecimento e experiência estão fortemente relacionados.
Todo conhecimento adquirido por alguém está vinculado às experiências nas quais esse conhecimento foi adquirido. Ou melhor, nas quais esse conhecimento foi construído. Afinal, no construtivismo, o conhecimento se constrói através das experiências. Brunner, no construtivismo, é um nome tão relevante quanto Piaget ou Vygotsky. Contudo, Brunner classificou sua própria teoria como uma teoria da instrução ou do ensino, e não uma teoria da aprendizagem. Segundo Brunner, uma teoria da aprendizagem, como a de Piaget ou de Vygotsky, é descritiva, ou seja, ela descreve como a aprendizagem acontece. Já a teoria de Brunner não é apenas descritiva, e sim prescritiva. Quer dizer, ela vai além e prescreve melhores formas de se ensinar. Por isso, é uma teoria do ensino. Brunner afirma que o ensino estruturado é fundamental para a boa aprendizagem. Mas o que é ensino estruturado? Bom, o processo de ensino pode ser estruturado ou não estruturado. No ensino estruturado, a escola ou o professor planejam o processo de ensino-aprendizagem. Organizam os conteúdos a serem ensinados em uma sequência que favoreça a aprendizagem. Em sala de aula, há um encadeamento de procedimentos de estudo, de pesquisa e de avaliação das aprendizagens de modo a tentar garantir o sucesso do processo pedagógico. No ensino não estruturado, a escola ou o professor delegam aos estudantes o controle total ou quase total do processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, o professor pode sugerir um tema de estudo e deixar a critério dos estudantes a decisão de como estudá-lo e de como avaliar a aprendizagem. Entre um extremo e outro, existe uma variedade de propostas de ensino que são mais ou menos estruturadas. Brunner não defende o ensino autoritário, não, mas defende que ele tenha uma estrutura consistente. Para ele, a estruturação do processo pedagógico é fundamental para ajudar os estudantes a aprenderem de fato. Ele considera importante que o currículo escolar, ou seja, a matriz dos conteúdos de ensino e dos processos educativos, seja bem planejada, organizada em etapas, dividindo os processos de ensino em pequenos passos. Essa estrutura ajuda a aprendizagem a se tornar mais eficiente, mais útil e mais significativa. Para Brunner, a estruturação do ensino deve focar na compreensão dos conceitos centrais de cada assunto. Uma vez compreendidos os conceitos centrais de um tema, o estudante terá mais facilidade em compreender os conceitos secundários. Esse entendimento nos remete à aprendizagem em espiral defendida por Brunner. Brunner entende que o ensino das matérias na escola deve adotar o formato de espiral, ou seja, a cada ano os professores devem retomar os mesmos temas do ano anterior, sempre acrescentando novas informações. A cada ano, novas atividades de estudo devem agregar mais conhecimento ao que os alunos já sabem sobre aqueles temas. Assim, o estudo começa pelos conceitos mais básicos de cada assunto e, cada ano, novos conceitos são agregados aos anteriores. Brunner também defende a aprendizagem por descoberta. Ele acredita que a melhor forma de aprender é sempre a partir da pesquisa ativa, do próprio esforço cognitivo, e não da escuta passiva de uma aula expositiva ou da mera leitura sobre um tema. O estudante deve criar uma hipótese sobre o tema a ser estudado e conduzir experimentos, realizar pesquisas para verificar essa hipótese com a orientação do professor. Quando o estudante é movido pela curiosidade, ele se sente motivado a compreender o que está estudando e adquirir novos conhecimentos. Um dos maiores desafios do professor, na visão de Brunner, é o de apresentar os conteúdos de ensino de maneira que eles possam ser abraçados pelas visões de mundo dos estudantes, ou seja, com sentido e significado, e não como uma coisa a ser decorada. Compreender a visão de mundo do estudante é muito importante,
Mas não basta compreendê-la. Segundo Brunner, é necessário também ampliar a visão do estudante para além das possibilidades que ele já conhece. Dê uma olhada. The main thing about teaching is that it opens up a wider range of possibility and what's possible. You teach them about something in the past or the present, but you hope that your teaching will have the good effect of leading them into the world of possibility. That's where intelligence lies. And you always, it's a risky kind of a business because the fact of the matter is, when people tell you about ask you about teaching and you say it's about the future, they'll say, oh, but that's too speculative. But that's what teaching should be for, to get you speculating about possibility. We're mostly, particularly in the Western world, we like people to stick to the factual, to what goes on now. And I say the main object of teaching and educating is get them to think and share their notions about where this leads, to go beyond the information given. As I think I once titled a book or something like that. So comes the question, are there rules of education? Yeah, there are pretty general rules of computation, but they should be related to some general domain of knowing, knowledge, and that kind of thing. You should not let you sit where you are. I keep using that expression, going beyond the information given. That's what it's about. And the way schools developed in the old-fashioned way was to think that they were the repository of stored knowledge to pass on to new pupils. You get that better out of a book in some respects, but it's the business of going beyond. No próximo. Ela vai, como é que sai da tela cheia? Só por Deus, não. Não. Eu tô falando comigo mesmo. Também não fui. Pessoal, vamos lá. Então, assim, eu vou disponibilizar os links, tudo direitinho, para que vocês vejam e revejam várias vezes. E vou depois disponibilizar o Carl Rogers também. Tá certo? Agora eu vou continuar na apresentação, mas já vou trazer o próximo, que é para a gente complementar a BNCC, que é um tema forte para quem vai fazer para a direção, e o papel do supervisor. Bacana? Então, aguenta a mão aí. Esse aqui eu vou fechar, especialista 1. Esse aqui eu vou deixar. É. Então, vamos lá. BNCC, tá? Eles pediram apenas da educação infantil, o que justifica, né? Já que nós vamos prestar para a direção da escola de educação infantil. Então, vamos lá. Eu procurei organizar o nosso slide também nas ideias centrais da BNCC, tá? Não deu para pegar tudo que faz em cada campo de experiência, mas a partir do próprio nome a gente pode levantar possibilidades do que vai trabalhar dentro desses campos. Então, ó, aqui não houve nenhuma diferença, ela mantém a organização em creche e mantém a organização em pré-escola, tá? Então, isso nos referenciais curriculares já estava previsto, que o segmento da educação infantil está em 2 grandes modalidades, que é creche e educação e pré-escola.
A diferença da BNCC e dos referenciais curriculares nacionais é que os referenciais curriculares estavam organizados em áreas e eixos. E agora a BNCC, ela está organizada em eixos estruturantes, manteve, mas são só 2, e aí ela está organizada nos direitos de aprendizagem, que são 6, e nos campos de experiências, que são 5, tá? Mas, assim, não houve mudanças muito significativas, eu acho que houve uma nova nomenclatura, tá? Mas a clientela atendida continua de 0 a 5 e tudo mais. Mas vamos lá, adiante no slide, que vai ficando mais clarinho. A creche, bebês, que vai compreendido na faixa etária de 0 a 1 ano e 6 meses. E crianças bem pequenas, que antes eram chamadas do quê? De maternal. Então, veja, aqui, o nome que a gente tinha nos referenciais curriculares, berçário. Criança do berçário. Agora, os bebezinhos. E o maternal passou a receber lá, na hora que a gente vai mexer, para a gente poder encontrar o que deve trabalhar, como é que as crianças aprendem, a descrição e tudo mais, recebe o nome de crianças bem pequenas. Por que esse nome? Eu não faço a mínima ideia por que resolveram esse nome. Mas é essa a nomenclatura que está recebendo. A pré-escola continua focado em 4 e 5 anos, tá? Olha lá, 4 anos a 5 anos e 11 meses, porque os 6 anos, a gente já está careca de saber aí, que foi abarcada pela educação, pelo ensino fundamental. A BNCC trouxe a orientação, aqui está a diferença que eu falei para vocês, ó. A BNCC trouxe a orientação de trabalhar com foco nos eixos estruturais, tá? Então, o referencial curricular tinha 2 grandes áreas, tá? Isso é chamado de áreas no referencial curricular. Daí tinha conhecimento pessoal, ó, conhecimento pessoal e conhecimento de mundo. Conhecimento de mundo. Tá? Então, o que era a área passou a ser chamado agora de eixos estruturais. Tá? Aí, dentro de cada área, tinha os eixos. Aqui aparecia como eixo. Aí tinha os conhecimentos, a autonomia. Desculpa, primeiro vinha a identidade e a autonomia. Aqui vinham 6: matemática, linguagem, música, arte, ciência da natureza, Essa era a organização dos referenciais curriculares. BNCC traz eixo e traz direitos da criança. Então, aqui são 2 eixos estruturantes, são 6 direitos que precisam ser aprendidos, e para que as crianças consigam, para que o professor atenda esses 6 direitos, ela organizou os chamados campos de experiências, que são 5. Tá? Então, veja aqui, ó, já existiam com outro nome, mas a base dá um enfoque maior. Aí tem a explicação do que são esses 2 eixos estruturantes, que é o interagir e o brincar, tá certo? Os eixos estruturais, interagir e brincar, são importantes para que a criança consolide sua aprendizagem. É a partir, e isso já estava no RCN também, só que com outras palavras, que é o brincar, o lúdico a favor da aprendizagem. É a partir da brincadeira e da interação que ela desenvolve, nesta etapa, as estruturas, nessa etapa, que é a etapa da educação infantil, de 0 a 5 anos e 11 meses. As estruturas, as habilidades, competências que serão importantes ao longo de toda a vida. Agora, os 6 direitos de aprendizagem, tá? Que na BNCC prevê conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se.
tá certo? E os 5 campos de aprendizagem, experiência, desculpa, eu, o outro e nós. Isso daqui era trabalhado aqui, ó, com conhecimento pessoal, tá? Que era identidade e autonomia. Corpo, gestos e movimento, estava aqui conhecimento de mundo, que tinha parte do movimento, só que aí agrega mais 2 palavras aqui. Traços, sons, cores e forma, está aqui na FN, os referenciais curriculares, como artes. Escuta, fala, pensamento e imaginação, está aqui como linguagens, linguagem verbal e não verbal. E espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, está aqui como matemática e ciências da natureza e da sociedade, tá certo? Então, na realidade, é uma nova nomenclatura, mas continua a mesma concepção, não houve muita mudança. Então, se você já tinha aí uma proximidade com o XNEM, talvez se saia com alguma vantagem neste momento com relação à BNCC da educação infantil. Opa. Supervisão escolar. Só um minutinho. Eu condensei todos os temas que estavam previstos lá, porque a proposta de estudar na questão da supervisão escolar, nos temas que eles elencaram, é para deslocar não, é mais que deslocar, é para fazer com que o professor revisite a sua concepção sobre o papel deste profissional da educação, tá certo? A própria palavra, se você dividir, você vê que ela está carregada de uma visão histórica muito grande. Você divide aí a supervisão, dá a impressão de ter um olhão, tá? Para poder não apenas ver, seria o supervisor, numa perspectiva histórica, seria o capataz dos escravos, lembra aquele que andava, ficava andando para lá e para cá, com o chicote na mão, procurando encontrar falhas, fiscalizando. Então, se a gente for analisar numa perspectiva histórica, a gente vai ver que a supervisão escolar, ela acaba, ainda hoje, com esse ranço de que aquele profissional na escola que não vem para agregar esforços, não vem para participar do próprio trabalho educativo, mas vem para supervisionar. A palavra supervisão, ela é meio complicada. Ela está carregada de sentido de fiscalização, tá? Mas o que eles estão pedindo para nós no concurso é exatamente isso, que a gente se desloque nesta concepção, que a gente revise essa concepção de aquele que vigia, deste capataz pedagógico, deste fiscal pedagógico, para um parceiro que trabalha junto neste contexto, tá certo? Aqui é bom lembrar vocês lembram que os progressistas, na tendência progressista, que ele diz que essa não é a melhor estrutura social, que é a verticalizada, e sim uma estrutura social horizontal, onde todos caminham no mesmo sentido, um não está acima, não existe essa superioridade. Porque esse termo supervisão, ele está cheio de uma autoridade do cargo. Tá? A autoridade do cargo é isso aqui, ó. Eu ocupo um cargo, por isso eu mando mais. Então, a gente tem que se revisitar e quebrar com esse paradigma cultural, tá certo? Nesta concepção, o supervisor é parte importante, esse profissional é parte importante para que as coisas caminhem com harmonia. Se buscarmos a compreensão da supervisão pedagógica no contexto da gestão escolar, essa visão sobre o processo pedagógico não pode ser vista, olha aqui, ó, não pode ser vista como superioridade hierárquica, e sim como uma percepção mais ampla dos elementos, fatores e práticas educativas. Ele está num contexto de parceiro, não de chefe. Tá?
Aí tem o zoião aí, que a pessoa está fiscalizando tudo, e a pergunta que é para onde a gente precisa, que é o que se espera que o professor, o supervisor, tenha esta visão do seu papel na escola, dentro desse contexto escolar. Quem é este profissional, tá bom? O supervisor pedagógico é um criador de cultura e de aprendizagens. Olha lá. Não apenas intelectual ou técnica, mas ele também é um ser humano, tá? Então, ele precisa cuidar dessa dimensão que é muito forte na educação. Vocês viram com a Roja hoje falando dessa interação, que é a dimensão afetiva, ética, social e política. Então, ele é aquele profissional que se questiona, então não se julga aquele que sabe tudo, e esse questionamento circunstancial é no sentido de analisar as circunstâncias para redefinir o que é necessário para promover uma educação de qualidade. Quais são as transformações necessárias, não só no contexto escola, mas no contexto escola pedagógico. Então, ele é um parceiro do professor, muito mais do que um fiscal da direção. Tá? Quais são os seus compromissos? Quais são as suas tarefas? Uma nova compreensão da qualidade da educação. Então, ele é um formador de homens, uma educação comprometida com esta humanização, não vou nem chover no molhado, porque vocês viram um humanista forte, que é o Carl Rogers, em tempos de globalização, onde a modernidade vem apresentando-se como uma de suas características a individualização. Você veja que aqui é remar um pouquinho contra a maré, porque a gente está em tempos de competição. A gente está, eu já cheguei a cogitar isso para vocês, o próprio profissional da educação, a gente está dando início, quando eu falo a gente que está na educação, mas isso não nasceu das nossas mãos. Mas a gente sabe que o nosso sistema, ele é um sistema meritocrático, né? Quem é professor de Estado está vivendo muito isso. O bônus, você ganha por aquilo que você produz. Então, está cada vez mais nesse processo de produção, de individualização. Então, esse terceiro compromisso é um compromisso muito complexo, não só para o supervisor, como para todos nós que estamos no contexto educacional. Porque nessa época de modernidade, o que se prioriza muito é essa questão da individualização, né? Principalmente dessa individualização que gera competitividade, tá certo? Aí, o que eu fiz? Eu fui buscar, fiz uma pesquisa de como que se organiza, porque é a primeira vez que eu estou especificamente preparando um supervisor, tá? Até então, eu já tinha preparado diretor e tudo mais. Coordenador, formação de coordenador, mas supervisor, para mim, também é nos Estados Unidos, o que se pede em termos de concurso. E aí eu trouxe algumas questões, tá? Então, a questão número 1, tá? E vocês vão perceber que se você já tem uma concepção, enquanto professor, uma concepção de que há necessidade dessa escola ser progressista, se você tem um perfil cognitivista que defende que o conhecimento ele não está acabado, você vai ver que você está muito próximo daquilo que eles estão pedindo também do perfil tanto desse diretor da educação infantil, quanto desse supervisor na rede de perdões, tá bom? Então, ó, sobre a prática da supervisão, aponte afirmativa incorreta. 4 certas e uma errada. Uma das possibilidades concretas de atuação do supervisor é exatamente a luta contra o ativismo e o verbalismo. O que a gente precisa entender dessa luta? O que é o ativista? O ativista é o fogo de palha. Sabe quando você faz um concurso, um curso, você vai numa palestra e aí você ouve alguma coisa, você se emociona demasiadamente, você acha que amanhã você já vai mudar a sua prática pedagógica, você já parte para a ação sem a devida estrutura. É uma animação provisória, né?
Então, assim, nossa, eu fiz gente, participei de uma palestra desse com aquele fogo, isso é ativismo, sem uma reflexão mais profunda. Você parte para a atividade imediata, prática, sem ter essa consolidação, sem ter essa reflexão, isso é ativismo. Tá? Eu tenho uma tendência a ser ativista muito forte, eu preciso controlar isso em mim. E ser ativista também, não eu também sou ativista. E isso não é bom, tá? Porque daí você pode tratar de forma superficial assuntos de grande complexidade. Ele também combate o verbalismo. O que quer dizer isso? É o blá 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 da educação. Então, o supervisor é aquele que ele não analisa a prática do professor através do discurso, tá? Mas através da própria prática, interagindo com essa prática. Tá? Você acha que dentro dessa educação inovadora, ele tem que realmente lutar contra esse ativismo, contra esse verbalismo? Se você acha que sim, provavelmente não é esse o gabarito que você está procurando, tá? Porque aí você está procurando incorreto e você está dizendo que isso faz parte, é um perfil de ação de trabalho deste supervisor, né? Dentro desse contexto atual. A B diz o quê? A B diz que a supervisão é uma atividade essencialmente cooperativa, que é necessário dividir tarefas e somar esforços para que os objetivos educacionais sejam alcançados, sem dispêndios de energia e multiplicando o resultado final. Tá? Dentro dessa concepção inovadora, este é um papel da supervisão? Veja que até agora a gente não falou de leis, daquele que fica fiscalizando, nem nada, tá? C. Será que atualmente o modelo mais moderno de supervisão, coerente com esses valores democráticos, é padronizar a rotina escolar, relacionando com normas oficiais emanadas das autoridades centrais? Tá? Nesse sentido, o supervisor atua voltado para a eficiência do sistema de ensino, em detrimento da eficiência da escola isoladamente. Veja o que está dizendo nessa afirmação. Cabe à escola, neste caso, mobilizar-se coletivamente para cumprir de fato a sua função social. D. O supervisor não precisa ser um expert em leis, em decretos, em portarias e pareceres, em deliberações e resoluções. O mais importante no seu trabalho é a adoção de estratégias democráticas de trabalho. E o supervisor de que estamos necessitados é aquele capaz de estabelecer a relação entre a filosofia superior e o senso comum, entre o pensamento dos especialistas e o dos homens. É, enfim, aquele supervisor cuja figura possa ser percebida pelas massas docentes como a referência para a concretização do seu projeto educacional. Qual é a alternativa, Gabarito? Coloquem no grupo, por favor. A Bia já riscou, Tati também. Mais alguém? Só um minutinho, meus amores. Oi, filho. Eu tô na escola. Tá, só um minutinho. Então, você não quer entrar? Eu tô terminando. Tá bom, beijo, meu amor. Nossa, cheio com a voz triste. A Tati e a Bia colocaram. Mais alguém? Não? Estão pensando um pouquinho? Vou deixar no computador aqui, né? Pode. Lógico. Esperar para ver se mais alguém põe. Karina colocou que está em dúvida. Em dúvida entre quais, Karina?
Ângela já pôs. Qual a sua dúvida, Karina? Com certeza, do jeitinho que vai. A minha dúvida, bom, enfim, acho que é a dúvida inteira. É porque eu acho que a C tá certa, mas ao mesmo tempo, esse padrão aí, enfim, alguma coisa aí não, não entrou. Mas você não pode analisar uma expressãozinha de dentro, tá? Eu sei que cabe, dizendo aqui, que cabe a ela a supervisão mobilizar-se coletivamente, isso é muito bonito, mas veja todo o enunciado. Está dizendo que o mais moderno da supervisão é o quê? É padronizar as rotinas, e essa padronização obedecendo normas oficiais. Então, você está falando, por exemplo, o que cabe para uma escola, cabe para todos? Não, então, eu não... É sistema de ensino, sem considerar as questões da escola isoladamente? Vamos conversar um pouco isso. Qual que é a alternativa, então? C. O pessoal colocou a alternativa C, colocou certinho. As outras tá bacana, ele tem que lutar mesmo, porque não pode, o tema educação não pode ser tratado com superficialidade. Então, só porque escutou uma palestra já vai mudando, é muito perigoso tudo isso. A B está excelente. Perdoa. Eu não concordei com a C. Agora que eu vi lá em cima, é incorreta. É? Então, o gabarito é C. Mas eu não tinha visto a palavra incorreta, por isso que eu não concordei. Tá. Eu falei, nossa, acharam que tá certo, é isso? Não, está errado. Ah, então, agora que eu... Desculpa. Imagina, tudo bem. Podemos ir para 2, então? A Fernanda foi aprovada no último concurso público para supervisores de ensino. Recém-empossada no cargo, logo procurou conhecer a Escola Rui Barbosa, uma das escolas que mais diretamente ficaram sob a sua responsabilidade, pois havia lhe chamado a atenção sua baixa nota no IDESP. Após agendamento com a diretora da referida escola, que atende alunos do ciclo 1 e 2, logo se deparou com um prédio antigo, mas bem conservado num bairro da periferia de São Paulo. Internamente, a escola também lhe pareceu agradável, pois estava limpa e até com muitas plantas bem cuidadas. O contato com a diretora e a coordenadora pedagógica foi amistoso, mas logo foram se revelando muitos problemas durante a conversa. Alta rotatividade de professores, material didático insuficiente, alguns professores desinteressados com a formação continuada, ausência de boa parte de pais nas reuniões pedagógicas, alunos com sentimento de rejeição e desajuste familiar, desconforto em sala de aula pela pouca iluminação elétrica, carteiras e ventiladores insuficientes, agressividade entre alunos, alto índice de evasão, pouca integração entre professores no que diz respeito ao trabalho interdisciplinar e relacionamento pessoal nos 2 turnos de funcionamento da escola. A escola é bastante comprometida. Após a apreensão parcial da situação da escola visitada, Fernanda logo se pôs a refletir sobre as suas responsabilidades e as exigências do novo cargo, encarando-se a supervisão como um trabalho de assessoramento, não de fiscalização, de assessoramento aos professores e à equipe escolar, tendo em vista o desenvolvimento do projeto educativo, analise alguma das funções do supervisor que poderiam ajudar Fernanda a iniciar o seu trabalho. Será que a Fernanda, para fazer um bom trabalho, ela tem que se preocupar com isso? Conhecer a legislação,
seus limites e brechas e aproveitar isso para otimizar seu uso em proveito da escola e dos objetivos educacionais? Será que isso está certo? Será que ela tem que se preocupar sempre com a renovação da escola e das práticas pedagógicas, buscando criar laços com a comunidade? Será que ela tem que estimular o desenvolvimento de experiências e o seu compartilhamento com o grupo? Será que ela também precisa atentar para as dificuldades apresentadas pelos professores, alertando a equipe gestora para que esses profissionais que estão muito resistentes sejam chamados e alertados? Deve reler as orientações didáticas da Secretaria da Educação e aprofundar seus estudos com cursos e leituras diversas. Então, seria para cuidar desse professor. Então, fala, olha, a gente tem uma orientação na secretaria, tem uma proposta, é assim, assim. Você precisa aprofundar seus estudos, concursos, leituras diversas, e ela precisa também cuidar individualmente dessas lacunas, que cada um cuide. Professora, não os professores saírem cuidando de cada um. Ela tem que orientar que cada um reveja onde estão suas falhas e cuide dessas lacunas. Será que ela tem que subsidiar os docentes com informações e conhecimentos atuais sobre temas complexos, orientando leitura, dando referência ou propiciando encontro com especialistas na área? Tá? Vamos ver como é que está a comanda agora. Está incorreto o contido em. Então, quantas afirmações a gente tinha anteriormente? Vamos lá ver? A gente tem uma afirmação, 2, 3, 4 e 5. Tá? Tem uma que não cabe como uma boa preocupação para ela. Qual é? A 1 é aquela das leis. Vamos lembrar, a 1 é aquela das leis. A 2 é da renovação da escola e das práticas pedagógicas, laços de comunidade. A 3 é o compartilhamento com o grupo. A 4 é atentar para as dificuldades apresentadas, trazer o professor, conversar sobre as orientações. E a 5 é trazer informações e conhecimentos atuais sobre temas complexos, orientando a leitura e tudo mais. Lembraram? 1, 2, 3, 4, 5. Qual que está incorreta? Gabarito. A Bia já pôs. Só a Bia, mas ninguém? Não? Depois eu vou disponibilizar o simulacro, daí vocês vão, porque nessa configuração de apresentar logo também, mas a Bia acertou. A única que não faz parte, não é uma boa preocupação dentro deste contexto, é a alternativa E. A alternativa E diz que o 4, ó, o 4 não é uma boa preocupação para ela. Não, ela não deve se preocupar com isso. Vamos ver qual que é o 4? É alertar a equipe gestora para que chamar esses profissionais, alertar, dizer que eles têm que seguir. Aqui está contida uma ameaça nessa expressão. Essa não é uma boa preocupação. Tá? A Bia acertou. Eu acho que a Bia, como vive num contexto, né, realmente, a Bia acertou porque a 4, gente, está ameaçando. É para falar assim para a equipe gestora, chamar esses profissionais e alertar. Alertar,
Fala assim, olha, você sabe que tá. Não, a gente não tem que ameaçar, a gente tem que primeiro ouvir e orientar, ameaçar jamais. 3. Ignorando-se mutuamente, tanto a escola como as famílias perde com a falta desse convívio. Então, aqui vai falar agora que quando a escola e a família não se entendem, as duas acabam sendo prejudicadas. O afastamento não faz bem a nenhuma das partes, nem a escola, nem a família. Coisas simples que poderiam ser resolvidas com diálogo acabam por se transformar em problemas. A falta de comunicação afasta a escola do cumprimento de sua função social. Considere as possíveis ações que o gestor pode fazer para aproximar a escola e as famílias e assinale a alternativa correta. Valendo, qual é o gabarito? A número 1 diz que a escola tem que produzir dados quantitativos e qualitativos. E fazer isso em informações simples e explicar para as famílias em reuniões da escola. A 2 diz que precisa acolher, respeitar e valorizar a diversidade. A 3 diz que ela tem que promover uma escuta qualificada, compreendendo que a cultura explicitada pode ser diversa da desenvolvida na escola. Então, que cada criança tem o seu ambiente cultural e que um não é mais importante que o outro. 4, ela precisa desenvolver projetos educativos voltados para a comunidade em geral, não só para os alunos, ela tem que também estar atendendo às solicitações e dificuldades da comunidade, tá? Registrar os principais pontos do projeto político-pedagógico, elaborado pela equipe técnica, e entregá-lo aos pais no ato da matrícula na primeira reunião escolar para que compreendam os objetivos da escola. Tem um aí que não é uma atitude correta para resolver este problema, que é o afastamento da família. Qual é o gabarito? Realmente, vamos ver se tem uma alternativa, porque, ó, a Bia colocou que essa 5 está esquisita, e a Tati também colocou que a 5 está esquisita. Vamos ver se tem alguma alternativa dizendo que a 5 está errada? Aqui a gente tem que encontrar o correto. Então, ó, o correto está na 1 e na 3? Só na 3 que é correta? Só a 1, a 2 e a 3? A D, somente a afirmação 5 é correta? E vocês colocaram como que a 5 é errada, pelo menos foi o que a Bia e a Tati colocou, elas não gostaram da 5. E aí a E diz que a 1 está certa, que a 2 está certa, que a 3 está certa, e que a 4 está certa, e que a 5 está errada. Então, o gabarito é a letra A. Agora está fácil. Porque a Bia e a Tati já deram a dica. Isso, é a letra E. 4. Heloísa Lutt, em perspectiva da gestão escolar e implicações quanto à formação de seus gestores, defende que a efetivação da autonomia escolar está associada a uma série de características, uma ocorrendo como desdobramento de outras, tal como no mosaico que só faz sentido visto pelo conjunto. Dentre essas características, ressalta como significativa em seu processo a seguinte. Então, tem uma aí também que não cabe dentro desse perfil, tá? De progressista, de escola democrática. Vamos ver qual é. Letra A. A autonomia é um processo que se constrói
automaticamente, mediante ação individual, competente e responsável, realizada através da mediação de naturais ambiguidades, contrastes e conflitos. B. A autonomia da escola não significa total e absoluta capacidade de direito de condição de seus próprios destinos, em desconsideração ao contexto de que a escola faz parte. Tal situação seria irreal na dimensão social. C. A autonomia é um processo coletivo e participativo de compartilhamento de responsabilidades emergentes do estabelecimento de um conjunto de decisões. E D, a autonomia não é um processo interno da escola, mas sim um princípio que deve permear todo o sistema e até mesmo a sociedade. É por isso que não se realiza a autonomia por decreto, nem se delega condições de autonomia. Gabarito, essa tá fácil. Tem uma palavrinha aí que destrói a alternativa inteira. A Bia tá afiada, a Tati também. Olha que palavra maldita isso aqui, ó. Imagina se é construção automática. Tá? Se não tivesse isso aqui, ó. E outra coisa, em educação, isso é muito perigoso. Bater em cima, parabéns. O pessoal está arriscando pouco hoje, hein? É que as perguntas são muito longas também, né? Tá? E mesmo assim, aí também está correta. Vamos lá. 5. Não somos apenas objetos da história, mas seus sujeitos igualmente. A partir desse saber fundamental, mudar é difícil, mas é possível. É assim que vamos programar nossa ação político-pedagógica. Analisando a formação docente a partir de um contexto de praxis, analisando a prática, na perspectiva da construção de novos conhecimentos que não se limitam ao momento da formação inicial, então não basta só ter o diploma, é preciso estar praticando, é preciso analisar sempre, mas principalmente estende-se por todo o percurso profissional do professor. Podemos assim dizer que a tríade formador, formando e conhecimento se faz mediante uma relação dialética, sendo esta uma característica necessária à realização da praxis. Nesse sentido, na visão freiriana, o ato de ensinar descontextualizado da praxis não transforma. Em razão disso, a proposta curricular considera que, no processo de ensino-aprendizagem, é necessário que se estabeleçam relações legítimas entre teoria e prática. Assinale a alternativa que corresponde a esse ponto de vista. A. As práticas docentes devem direcionar-se primeiramente para a teoria. Consciente da teoria, o aluno terá condições de ser exposto às práticas de ensino-aprendizagem. D. O professor deve concentrar todas as suas energias na prática de ensino. A depender da turma, pode abordar conteúdos teóricos relacionados diretamente à realidade do aluno. C. Teoria e prática são dimensões de um mesmo processo de ação, reflexão e ação. Ao articular conteúdos curriculares, competências e habilidades, contextualiza significativamente o saber. D. Uma das tarefas da escola e da educação de forma geral é colaborar para a completude, o acabamento do ser humano como sujeito e protagonista do e no mundo. E a prática docente deve ser sempre neutra na forma de explorar os conteúdos de sua área de conhecimento, sob o risco de perder as especificidades do trabalho educativo. Tem uma coisa aí que não encaixa na teoria de Piaget. Vamos ver a comanda. Assinale a alternativa que corresponde a esse ponto de
Vista. Qual é? Desculpa, tem 4 que não encaixa lá no Freire. Apenas uma é o princípio da educação do Paulo Freire. Sim, a Bia arriscou assim. Tati colocou assim. Eu também ficaria na dúvida com assim. Não tem mais nenhuma dúvida? Na verdade, eu fiquei em dúvida entre a C e a D. Por quê? Aí depois eu vi a palavrinha na D ali, o acabamento do ser humano, mas a palavra protagonista me chamou a atenção. Letra C. Letra C, meus amores. Então, eu fiquei em dúvida entre a C e a D. Pessoal, eu fui péssima. Eu notei. E, na realidade, matou em cheio tudo aí hoje foi a Bia, né? É que são situações muito próximas de quem está na escola. Né? Principalmente no sistema público, Karina. Tá? Que a gente passa por esse tipo de ameaça. Então, por conta disso, eu acho que quem está inserido nesse sistema aí vai estar um pouquinho mais tenso. Mas eu vou te explicar. Na verdade, eu também estou, né? Eu também estou na estadual. Não, meu primeiro ano na estadual. Então, você vai ver que depois de 4, 5 anos, você vai sentir tudo isso que está aí nessas questões, você vai sentir na sua pele. Santo Deus. Tá? São coisas mais difíceis. Mas, assim, eu vou disponibilizar o vídeo e espero as dúvidas. Já que tiveram bastante dúvida, eu espero que vocês colocarem as dúvidas no grupo para a gente conversando mais a miúde, tá bom? Então, eu não encerro hoje, porque dependendo das dúvidas que vierem no grupo, eu ainda abro mais um encontro na sexta. Combinado? Ou podem me chamar no individual. Beijão. Boa noite, pessoal. Nossa, tá tudo aqui? Obrigada, Pro. Boa noite, gente. Beijo. Boa noite, boa noite.